quais são suas expectativas para o dia de hoje aqui nessa conferência? Coloque isso diante de Deus agora. A gente está começando o dia de sábado aqui da nossa conferência. Ontem foi um tempo abençoado. Eu creio que Deus está nos movendo, Deus está falando para nós a respeito da nossa missão. Nós ouvimos ontem o nosso pastor falar a respeito disso. Hoje nós temos convidados que vivem isso e que estão aqui para derramar nas nossas vidas. Feche seus olhos agora, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um aqui, Deus. Que não seja só mais uma sessão, que não seja só mais um tempo de ministração, mas que seja um momento onde o Senhor nos incomode, o Senhor nos fale da missão que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos leve adiante, Deus, para propagarmos o Teu Evangelho, Pai. Que a nossa geração, Deus, seja uma geração marcada por apresentar ao Senhor, por mostrar o Senhor em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos corações aqui estejam abertos para ouvir o que o Luca vai dizer para a gente, Pai, pois nós cremos que é algo que o Senhor tem derramado na vida dele, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento? Glória a Deus. Por isso você pode dar mais um aplauso ao Senhor pela vida do Luca Martini, que eu tenho a alegria aqui de apresentar ele nesse momento para ministrar nas nossas vidas. Que você pode se assentar e que seja um tempo agora onde você abre o seu coração para receber aquilo que Deus derramou na vida dele, que ele vai transbordar aqui com a gente. Então, Lucas, sinta-se em casa, manda ver. Deus te abençoe, mano. Deus abençoe. E aí, povo de Deus? Vou nem perguntar como vocês estão, tenho certeza que estão muito bem, não é verdade? Ah, então você não está muito bem. Você está bem? Aê, almoçaram, todo mundo almoçou? É isso aí, então força, vamos lá, força na peruca, galera. É tão bom estar de volta aqui com vocês. A última vez que nós estivemos juntos foi com a galera do One Street. A gente tinha acabado, dá um glória aí. A gente tinha acabado de chegar do Japão, viemos direto do Japão para lá. E foi tão especial porque a galera do Japão que estava acompanhando a gente, que estava lá, as igrejas japonesas, viram, né? Estavam acompanhando, viram ainda o que estava acontecendo aqui. E assim, foi uma explosão no coração deles de ver o que Deus pode fazer. E a gente ficou tão feliz realmente, foi uma aventura ver tudo aquilo. Quando a gente chegou, meu Deus do céu, realmente o nosso país é tão abençoado, né? Você roda o mundo vendo coisas, se esforçando para ver um movimento, e de repente você chega aqui no Brasil e tem realmente uma explosão da glória de Deus, e a gente não pode desperdiçar isso, amém? Então, estou feliz de estar de novo com você. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui, como já foi dito, sobre a missão. Se a gente não se conhece ainda, meu nome é Luca. Eu sou casado com a Letícia já há quase 7 anos. Nós temos uma filhinha, que é a Alicinha. A gente costuma dizer que ela é a missionária mais jovem que a gente conhece. Por mais que ela já esteja envelhecendo, meus irmãos. Está com 1 ano e 4 meses já. Passa voando. Mas ela nos ajuda muito na evangelização. No Japão mesmo ela ajudou demais. Aquele sorrisinho banguelo dela lá foi uma porta de entrada para pregar o evangelho no Japão. Então eu quero deixar aqui um abraço da minha família para vocês também. Nós estamos aqui com a nossa equipe do Over Mission, o Rica está aí, o Pietro está aí, a galera toda. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com você. Então que você abra seu coração hoje e a sua Bíblia também. Abra aí em Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que interessante isso. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu.
Agora abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo... a partir do 20. 1 Coríntios 9, versículo 20. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Eu acho esse texto aqui de Coríntios tão profético, né? Paulo escreve para os coríntios e fala que ele se tornou fraco para os fracos. Agora, Deus estava olhando para nós desde sempre. Para os loucos. A gente falou um pouquinho do Corinthians, ontem ficou na minha cabeça que tinha uns caras aí. Gente, eu tenho certeza que você conhece muito bem o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Você sabe o que aconteceu? O jovem Martinho Lutero saiu do seu monastério e foi até uma igreja na Alemanha e pregou as 95 teses naquela porta da igreja, dando então início àquilo que nós chamamos de reforma protestante. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Isso nós conhecemos muito bem, e nós ouvimos essa história, e é sempre bom a gente se lembrar do que aconteceu no passado, porque por incrível que pareça, o futuro sempre está repetindo o passado de alguma forma. E hoje eu considero muito que nós estamos vivendo em épocas como a época de Martinho Lutero. E é interessante nós entendermos o contexto da sua vida. Sabe, esse jovem foi um jovem realmente muito devoto ao Senhor, que desejou servir a Deus, conhecer as Escrituras, mergulhar mais fundo no Senhor, assim como todos nós aqui. Nós queremos mais o Senhor, nós queremos conhecer mais, nós queremos ir mais profundo, nós queremos que a nossa vida seja transformada por Deus. Mas diferente da nossa realidade hoje, Lutero vivia em um tempo em que se acreditava que as coisas de Deus eram assim tão sagradas e celestiais, que não poderiam de forma nenhuma se misturar com a vida comum. Então por isso, até mesmo as reuniões religiosas, elas eram tidas em um lugar de tamanha separação do mundo, que até a língua usada nessas religiões era uma língua que o povo não entendia, nem sabia o que estava sendo falado, que era a língua sagrada de Deus, o latim. Todas as reuniões eram feitas assim. A Bíblia, essa Bíblia que nós temos na nossa mão, de jeito nenhum poderia estar na mão de um padeiro pela manhã na segunda-feira. De forma nenhuma um sapateiro comum poderia ter acesso às Escrituras, porque acreditava que era algo tão sagrado que você e eu, que vivemos a vida comum no dia a dia, não poderíamos de jeito nenhum ter contato com ela. Afinal, se nós lêssemos essa palavra, é claro, não conseguiríamos, porque o povo, ninguém sabia ler, eram iletrados, muito menos ler em latim. Mas se de alguma forma tivéssemos acesso a essa palavra sozinhos, sem aqueles grandes iluminados de Deus, nós provavelmente ficaríamos loucos. O que acontecia naquele tempo é que a igreja se afastou completamente do mundo. Eu quero que você lembre que Jesus diz que sem Cristo, sem a verdade, nós estamos mortos. E aqui nesse texto a palavra diz que nós somos o sal da terra. De alguma forma esse sal da terra, a igreja preservava, tem o poder de preservar esse mundo para que não apodreça de vez. Agora imagina você um mundo em que a igreja estava completamente afastada disso. E esse era o lugar que Martinho Lutero vivia. Ou seja, se você quisesse ser alguém que quisesse conhecer a palavra de Deus, você teria que deixar tudo que você faz de uma vida comum,
no seu dia a dia, da sua família. E se você mesmo fosse casado, você teria que deixar a sua família e se mudar para um monastério, se mudar para esse mosteiro, nesse lugar, para que você então se consagrasse, e aí somente ali você poderia de alguma forma ter acesso às coisas celestiais que não pertenciam a meros mortais, como uma cidade, como a nossa vida. E aí, esse jovem, aos 33 anos de idade, enquanto lia a sua palavra, porque teve acesso a ela, e estudou a língua para poder entender, ele primeiro teve uma santa revelação do que é. Ele percebeu que essa palavra aqui era a própria revelação do próprio Deus. Para Lutero, ao ler a Bíblia, ele estava ouvindo as palavras de Jesus. Ao estar com a Bíblia, ele estava diante do próprio Deus, deixando com que essas palavras transformassem a sua vida completamente. E até que ele chegasse no entendimento de que sim, pela graça é que somos salvos, ele precisou primeiro entender que era nessa palavra viva de Deus que ele encontrava o próprio Deus. E não coube na cabeça de Lutero pensar que o povo não tinha e não teria acesso a essa palavra. Não entrava na cabeça dele pensar que ao conhecer Deus, o próprio povo não poderia conhecê-lo. Ele entendeu a escuridão que a humanidade estava a não ter acesso à palavra de Deus. Então Lutero, no meio disso tudo, ele decide ir até essa igreja e pregar as 95 teses e começar na sua própria vida aquilo que transformaria o mundo para sempre. E nas palavras de um outro teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi um cara que se opôs por meio do evangelho a um governo nazista e foi mandado para a forca pelo próprio Hitler, Bonhoeffer disse que o maior ataque do reino de Deus contra o reino das trevas no mundo moderno foi Lutero ter entendido que ele deveria deixar o monastério e ir para o meio da cidade. E foi isso que Lutero fez, e ao ir para o meio da cidade, ele decide casar. E ele tem 6 filhos. E ao ter um encontro com isso, e com a sua família e com seus filhos, Lutero então entende a preciosidade de se educar uma criança. E ele começa então a escrever para crianças, para educar as crianças, para alfabetizar as crianças. E ele começa a traduzir a Bíblia. E no meio desse encontro de Lutero com a vida comum, meus irmãos, não a vida sacra, longe da cidade, afastada de um mundo podre, como se entendia na época a religião, deixando o mundo perecer. Não, na vida comum, Lutero entende as necessidades do povo, e por meio da sua vida, Deus começa a educar toda uma nação, e traduzindo a Bíblia para aquela nação, começa então um verdadeiro avivamento no meio deles, que culminou numa das maiores transformações que o mundo já viu. Porque esse homem entendeu que para que haja luz, nós precisamos estar no meio do povo. Nas palavras de Jesus, uma cidade construída sobre um monte, não afastado desse mundo, mas no meio dele. E eu digo isso hoje porque eu gosto muito de conversar com jovens que amam a Deus, sabe, que estão nessa fase da vida, que querem servir ao Senhor, mas que de alguma forma carregam no seu peito uma dor, e a dor de não conseguir fazer tudo aquilo que acreditam que poderiam estar fazendo para Deus. Acreditam que nasceram para mais, nasceram para viver algo poderoso na mão do Senhor, mas se encontram nesse momento da vida em que todo o seu tempo está ocupado por alguma coisa, alguma atividade. Por exemplo, começou na faculdade agora e precisa conseguir estar presente na faculdade. Muitas vezes, para que consiga estar na faculdade, precisa estar trabalhando também, e vive essa crise de eu poderia estar fazendo mais para o Senhor, mas não consigo fazer mais, e ficam esperando o momento que talvez eles vão organizar a vida melhor
mas sempre acontece alguma coisa que sufoca o seu tempo. E sim, eu acredito que existam muitas pessoas que possam usar os seus compromissos como desculpa de não estar fazendo aquilo que acredito que poderia estar fazendo. Mas eu sei que existem muitas pessoas que vivem com uma dor, não é uma desculpa. Realmente para esse jovem, ele queria estar fazendo mais para Deus. Ele olha para o passado dele e diz assim: nossa, Luca, mas antes, sabe, eu estava lá, eu fazia mais coisas, eu estava queimando e não sei o quê. E de repente passa-se o tempo e agora eu estou sendo engolido pelas minhas tarefas. E não é que o jovem não queira fazer, ele simplesmente não consegue. E carrega essa dor no seu coração, como se em nenhum momento ele fosse realmente conseguir fazer isso. Ele olha para a missão e o seu coração enche de vontade, porque eu não acredito que exista ninguém que crê no Senhor Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus e não tem o coração voltado para a obra do Senhor. Sabe, com certeza você que está aqui, você ama isso, você deseja isso, mas da mesma forma você se vê nessa berlinda. Você tem que acordar todos os dias muito cedo, correr para o seu trabalho, correr para os seus estudos, fazer a vida acontecer, e ao mesmo tempo você olha para tudo isso e você diz: como que eu vou fazer algo grande para o Senhor? E o problema é que o tempo vai passando, e essa culpa vai aumentando, porque você acredita que se você não conseguir fazer algo muito grande para Deus, na sua adolescência ou nos seus 20 anos de idade, então você falhou na vida. E Deus realmente deve estar muito decepcionado com você. Porque você pensa: cara, eu não entrei na Forbes Under 30 do reino dos céus, né? Falando, não fiz nada de glorioso antes dos 30 anos. Eu sei que a faixa etária de aqui tem muita gente que não chegou nos 30 anos, mas eu já cheguei, irmãos. Eu vou falar para você que é muito bom, tá? Já estou te avisando. É bom demais, mas eu lembro que aos 30 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google, antes da minha esposa acordar, antes de tudo. Entrei na internet e fui procurar os grandes feitos da humanidade depois dos 30 anos de idade. Porque eu tinha também essa ideia, sabe? Eu pensava assim: se eu não fiz nada de incrível até os 30 anos, o que eu fiz da minha vida? Isso era um fanatismo tão grande no meu coração que eu dizia para todo mundo que eu seria um mártir antes dos 30 anos. E para minha vida ter realmente um fruto, eu tinha que morrer antes dos 30 anos. Sabe, eu lembro de falar com a minha esposa, que na época nem era esposa e quase não foi esposa por causa disso. Mas eu falava para ela assim: eu vou morrer antes dos 30. Eu preciso entregar a minha vida para você. Ela falou assim: você vai morrer antes dos 30, eu não vou casar com você, pô. Eu vou ter filho com você para quê? Vou cuidar dele sozinho? Mas porque eu imaginava isso, essa mentalidade, sabe? Se eu não conseguir fazer algo muito grande agora na minha adolescência e depois dos meus 20 anos, se eu não realizei algo gigantesco para o Senhor, então eu não estou fazendo nada, não está acontecendo nada. Aí eu fui procurar nos 30 anos, olha que notícia maravilhosa o Google me deu. Primeira delas, Lutero, 33 anos quando ele começa a reforma. Ele não tinha 17, glória a Deus. Né? Lutero não transformou o mundo aos 17 anos, que beleza. Né? Se nós formos falar sobre arte, eu amo tanto arte. O que nós fazemos é muito envolvido com isso. Michelangelo, ele começou a pintar a Capela Sistina, aquela obra de arte fantástica, aos 33 anos também. Né? A Mona Lisa, aquele quadrinho desse tamanho, que todo mundo vai lá para a França para ver. Leonardo da Vinci começou a pintar e nunca terminou, né? Porque o cara era perfeccionista demais, aos 51 anos de idade. Né? Se você for olhar para a literatura, todos nós amamos Senhor dos Anéis, é o meu filme favorito. Vou falar para você, é verdade. Todos os voos eu assisto o Senhor dos Anéis, e é impressionante, eu nunca terminei ele. E todas as vezes que eu entro num avião, eu falo, eu vou assistir, minha esposa olha para mim e fala: de novo, pelo amor de Deus. E eu fico triste quando não tem Senhor dos Anéis, não vou assistir nada. Ela fala: por que você está assistindo esse filme de novo? Eu falo: não terminei ainda, amor. Porque eu durmo sempre, então eu começo de novo, mas eu amo. Você sabe quantos anos o Tolkien tinha quando ele publicou O Senhor dos Anéis? 62 anos de idade. Né? Se nós formos pensar no cristianismo puro e simples, foi publicado, né, no meio da guerra, lá o C.S. Lewis falando, e começou a ser publicado dos 40 aos 50 anos de C.S. Lewis. Tantas coisas que aconteceram, as grandes coisas, os grandes feitos. O ministério de Jesus, meu Deus do céu, foi com 30 anos de idade.
Então, os grandes feitos que nós faremos, você pode ter certeza, não estão nos anos mais jovens da nossa vida, mas estão conforme nós amadurecemos no Senhor e crescemos. Então, o que eu quero dizer para você é que não é porque algo não aconteceu até agora que você entrou para o livro dos recordes, que você ainda não tem tempo de fazer algo precioso com a sua vida. A questão não é simplesmente também saber que nós faremos algo precioso com a nossa vida um dia, mas o que nós estamos fazendo agora. E entender que existem as fases, né? Às vezes eu falo com os jovens e falo assim: Luca, mas antes eu era assim, assim, assado. Eu falei: mas antes você não tinha uma conta para pagar, irmão. Você só ia para a escola de manhã, voltava para casa, não fazia mais nada. Hoje, a vida, as fases, elas vão mudando e nós precisamos conseguir entender os tempos e não deixar que um pensamento de culpa nos afaste daquilo que Deus está fazendo, mas nos aproxime mais ainda do Senhor. Fica mais difícil ainda conforme o tempo da vida vai passando, e eu vou dizendo para você, porque você vai percebendo que conforme o tempo passa, as contas também ficam maiores, né? De repente você tem uma esposa, uma filha, e aí imagina para o jovem cristão que pensa assim: olha, eu queria tanto servir ao Senhor, e ele entra nessa crise assim: eu não tenho tempo e agora eu não tenho nem dinheiro para fazer. E aí ele pensa: a única forma de eu conseguir servir ao Senhor com essa radicalidade que eu tenho no meu coração, então, é pegando o caminho reverso de Lutero, né? Lutero saiu do monastério e veio para a cidade. O jovem de hoje diz: não, eu preciso voltar para o monastério, eu vou deixar tudo nesse mundo, eu vou quebrar todos os laços que eu tenho, eu não vou ficar no meio das pessoas, eu não vou estar mais no meu trabalho, eu vou sair da minha faculdade, eu vou mudar para alguma montanha aí no meio do nada, porque somente ali eu conseguirei realmente consagrar a minha vida totalmente ao Senhor. Não vou ter uma família, não vou ter esses problemas, porque isso tudo vai tomar de mim o meu coração, não vai deixar com que eu faça aquilo que Deus me chamou. Então eu vou para o meio do nada, vou me afastar do mundo, vou me afastar das minhas profissões, da carreira, da cidade, de tudo, e vou para um monastério. Completamente o caminho contrário da beleza do evangelho que esse jovem entendeu ao perceber que, ao conhecer as escrituras, o maior alvo das escrituras verdadeiramente é estar no meio do povo. Só ali ela teria esse efeito que deve ter, não afastado de todo mundo, mas no meio das pessoas. Mas o jovem, por ver a realidade da vida e considerar essa realidade da vida um peso, decide então deixar tudo isso. Ou ele pensa uma outra coisa, ele diz: não, eu já tenho compromisso demais, como que eu vou deixar minha esposa e mudar para o meio do mato? Não dá. Como que eu vou deixar meu trabalho, meu pai? Não dá. Então o que eu vou fazer? O que o jovem cristão radical pelo Senhor começa a pensar? Ele diz então, e eu já ouvi isso muitas vezes, ele diz: Luca, eu amo missão, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar um empresário de sucesso. Aí ele pega um outro rumo, que ele mergulha totalmente a sua cabeça na sua vontade, ali no seu pensamento de que ao ganhar dinheiro, ao se tornar alguém de muito sucesso, então ele vai conseguir realizar o chamado do Senhor. Então ele diz: eu vou me tornar um empresário de muito sucesso, e aí eu vou enviar missionários pelo mundo todo. E o jovem, ele usa isso para aliviar a sua consciência. E cara, muito bom, glória a Deus que isso aconteça, mas eu quero te dar uma notícia. Quando Jesus está falando sobre os campos estarem brancos, você conhece muito bem essa fala. Ele diz: os campos estão brancos. Olha, levante seus olhos, os campos estão brancos. E ele não diz assim: mas o dinheiro é pouco. Ele diz: os trabalhadores são poucos. Jesus, ele quer muito mais do que o seu dinheiro. Jesus quer você. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer o seu completo envolvimento naquilo que Ele é. Não apenas o que você pode produzir para Ele, mas o seu tempo,
a sua atenção, a sua disponibilidade. Então pensar em se tornar um empresário de sucesso simplesmente para um dia conseguir ter recursos suficientes para cumprir o que o chamado de Deus te chamou também não é a solução, e também não é a solução, eu não acredito, principalmente para os tempos que nós vivemos, deixar tudo que você faz e se mudar para o meio do mato. Agora, qual seria a solução para alcançar a nossa geração? Sabe, o que nós poderíamos fazer? Como nós resolvemos esse dilema no coração do jovem que quer fazer a obra de Deus? Eu me lembro, eu tive um amigo, ele já faleceu, ele faleceu muito jovem, com 99 anos. Eu conheci ele tinha 90. Eu sempre falo dele, é o Thomas Tutico. E o Thomas, ele foi um missionário até o fim da sua vida. Ele se converteu bem jovem, e ele serviu a sua igreja local. E esses dias eu estava lendo a biografia, na verdade o prefácio que o Thomas escreveu no livro do meu pai, sobre o evangelismo. E é muito interessante que o Thomas, ele começa a contar todas as profissões que ele teve. E só ali ele colocou mais de 15 profissões, umas coisas malucas. Ele foi motorista, ele foi bombeiro, ele foi para o exército, ele foi da polícia, ele foi pizzaiolo, trabalhou na construção civil, ele trabalhou de vendedor, ele foi pintor, ele fez tudo que você imaginar, cara. E ele não ficava muito tempo no trabalho. Quando ele ficava bom no trabalho, ele saía. E qual era a teoria do Thomas? Ele disse: porque se eu soubesse fazer tudo, eu nunca ficaria sem emprego. E no meio desse fazer tudo, o Thomas teve tantos testemunhos. Eu me lembro, um dia, viajando pelo Brasil, ele sempre ligava para um tal desse amigo dele que estava na Índia. Já era um senhor também, imagina os amigos do Thomas, como que era, né? Mas ele estava na Índia, ele tinha escolas na Índia. E esse cara, o Thomas ganhou enquanto trabalhava na construção civil. E esse cara era o maior alcoólatra da cidade, era um boxeador que veio para bater no Thomas, porque o Thomas era cristão. E no meio disso, o Thomas ganhou ele para Jesus, e o cara se tornou um missionário e estava na Índia. Mas um dia, aos 40 anos de idade, o Thomas realmente entendeu do Senhor que ele também deveria ir para as nações. E aí, com essa mentalidade que muitas vezes nós temos, o Thomas chegou até a sua igreja, que era uma igreja pequenininha no interior do Canadá. E ele falou assim: gente, eu quero ser missionário. Aí o pastor da igreja, ele contava, né? Já foi também. O pastor da igreja falou: mas com 99 anos, Matusalém, né, meu irmão? O que você vai fazer? Ele falou assim: mas Thomas, com 40 anos, você já é velho demais. Aí o Thomas falava assim para mim: olha que engraçado, todo mundo da minha igreja já morreu, eu continuo pregando ainda. Mas eu estava velho demais aos 40. Mas ele falou assim: tudo bem, eu entendo, mas vocês me abençoam? Sim. Aí o Thomas pegou todas as suas habilidades que ele adquiriu no decorrer da vida, das suas profissões, daquilo que ele viveu, e ele desenvolveu algo que foi o suficiente para conseguir enviá-lo durante toda a sua vida para missões, até os 99 anos de idade, e a também apoiar centenas de outros missionários, por meio dessas habilidades que ele tinha. Habilidades essa que talvez nós olhamos hoje na fase da nossa vida e olhamos para elas como algo que nos afasta de Deus. A faculdade que eu estou fazendo, a profissão que eu tenho, o trabalho que eu tenho que estar todo dia. Ao invés do Thomas olhar para tudo isso e pensar assim: isso é um atraso que me afasta do meu propósito e um peso que eu carrego, porque eu já não tenho mais todo aquele tempo que eu tinha. Ele olhou para aquilo não como um atraso, mas uma ferramenta para que ele pudesse realizar o que Deus chamou para fazer. E a minha pergunta é, e o que eu faço para muitos jovens hoje: será que aquilo que você olha como algo que está te afastando do propósito de Deus para a sua vida, porque às vezes toma muito seu tempo, ou toma a sua atenção e você precisa estar presente ali, não seria exatamente aquilo que Deus quer usar para que a sua missão se realize? Será que no lugar que você está envolvido, naquilo que está tomando realmente seu tempo nessa fase da vida, porque as fases são fases, e acredita em mim, nada é para sempre. As coisas mudam, mas será que não seria isso exatamente que Deus poderia usar agora para aquilo que Ele já quer fazer? E também usar a partir disso, naquilo que você está aprendendo, para que Ele continue fazendo?
Ao invés de ficar olhando para tudo isso como um prejuízo na nossa vida, olhar como uma ferramenta para o que Deus está fazendo. Sabe, nos últimos 5 anos da minha vida eu passei na Inglaterra, na cidade de Londres, eu com a minha família. E nós servimos em uma igreja no meio do coração econômico da Inglaterra, de Londres. Essa igreja ficava no meio dos escritórios e eu vi muitos jovens chegando e começando a servir ao Senhor, no meio das suas profissões, no meio daquilo que eles faziam. E comecei a entender que realmente não existiria uma outra forma de fazer isso, né? Numa cidade como essa, se não fosse disso. E aí, nessa cosmovisão, estando ali em uma cidade muitas vezes tão difícil, que exige tanto de você, essa palavra de Paulo, quando ele diz, olha, eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhasse alguns, começou a bater no meu coração de uma forma completamente diferente. Sabe, na minha cabeça antes, missionária estava sempre somente nos grandes esforços de conseguir falar com alguém ou de ir para alguma nação. Mas eu comecei a perceber e estudar um pouco mais o que Paulo estava falando e na sua própria vida, de perceber que quando Paulo expressa esse seu coração missionário, né, ele dá o seu DNA missionário ali, ele realmente está expressando que tudo aquilo que ele podia fazer, ele fazia para que isso acontecesse. Até mesmo trabalhar, e nós vamos entrar nisso. Mas essa mesma cidade de Londres um dia, para você entender que às vezes não é só nós aqui que pensamos que para servir a Deus e ser frutífero para o Senhor, a gente precisa fugir da cidade e se mudar para o meio do mato e deixar tudo para trás. Um dia, um jovem português chegou para mim, e era um cara cheio do Espírito Santo, que pregava o evangelho, você imagina, para todo mundo que visse na frente. E ele chegou para mim, ele falou assim, Luca, eu quero ser radical pelo Senhor. Eu quero servir a Deus com tudo que eu tenho. Eu falei, glória a Deus, cara, é isso realmente que a gente quer. E eu falei, o que você está pensando? Ele falou assim, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Eu olhei para a cara dele e falei assim, mas e o seu aluguel? Como que você vai pagar seu aluguel aqui? Não, Deus, cara, Deus vai fazer, cara. Aí eu ouvi ele, eu falei, eu trabalho com os muçulmanos lá. Eu falei, glória a Deus, você já trabalha com os muçulmanos. Ele falou, não quero mais Deus, eu vou viver radicalmente para o Senhor. E aí ele pediu demissão. Meus irmãos, não deu 3 semanas, foram 3 semanas. Quando acabou o dinheiro do aluguel, porque em Londres pagava semanalmente, quando acabaram os sofás, quando não tinha mais para onde ir, ele pegou as suas coisas e ele voltou para a casa da sua família em Portugal. E aí você olha para isso e fala assim, será que Deus abandonou ele? Ou será que ele não entendeu os tempos que ele vivia? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós precisamos ver como esse homem entendia os tempos. Na biografia dele, seus biógrafos vão dizer que Paulo, ele vem de uma cidade de comerciantes, e bem provavelmente a sua família era uma família de comerciantes. Paulo de Tarso. No decorrer da sua história, você vê que Paulo, ele faz tendas em Éfeso. Ele estava fazendo tendas, e era um super negócio fazer tendas numa cidade como Éfeso, porque era uma cidade de viajantes e tal. Mas muito além do recurso que esse fazer tenda poderia dar, também nós vemos na vida de Paulo que essa profissão que ele talvez herdou dos seus pais, e foi a profissão que os pais conseguiram manter Paulo nos estudos para que ele se tornasse quem ele foi muito provavelmente esse caminho natural, secular da vida que ele levou, que moldou o coração, a linguagem, moldou o olhar de Paulo para que ele conseguisse se tornar o apóstolo Paulo que nós vemos aqui. Só alguém que conviveu no meio de tantos povos diferentes, como um comerciante de Tarso conviveu, poderia conseguir falar a linguagem de um romano, como também poderia falar a linguagem de um ateniense, como também poderia falar a linguagem de um judeu, ou de um grego, ou de um egípcio, como Paulo conseguia. Não foi simplesmente os seus estudos religiosos que moldaram o apóstolo Paulo, foi também a sua vida secular. O seu dia a dia de trabalho, fazendo e vendendo tenda. Eu consigo imaginar Paulo sentado numa mesa, de repente os caras discutindo sobre a filosofia grega.
E de repente Paulo ouve, conhece, conversa, e quando ele vai pregar para os gregos, ele cita filósofos gregos, pensamentos gregos para explicar o evangelho. Será que Paulo aprendeu isso, se não no meio da convivência com as pessoas? Foi durante a sua vida secular que Paulo foi sendo moldado para se tornar o apóstolo dos gentios. E dificilmente ele seria quem ele foi se ele não tivesse trilhado esse caminho. E aí você vê no decorrer da história que Paulo não deixa isso. Eu acredito sim que ele também estava pensando no recurso, porque aos Tessalonicenses ele diz que ele não foi pesado, nem ele e a sua equipe foram pesados. Ele também ensina os seus discípulos a fazer a mesma coisa, a desenvolver, a empreender, a cuidar das suas tendas. Mas ele também entendia que ainda era por meio dessa ferramenta que ele tinha um contato com pessoas que ele só teria assim. Quantas pessoas você tem contato somente porque você trabalha ou estuda? Sabe, se nós formos pensar nas 3 principais grupos de pessoas que nós passamos a maior parte do tempo, a nossa comunidade primeiro é família, depois é igreja e depois é trabalho. Dessas 3, quais delas no seu mundo hoje você acredita que precisa mais de Jesus? Seu trabalho, né? O estudo, a empresa que você está. Mas você quer deixar tudo isso para seguir ao Senhor. Você acha que ao deixar tudo isso você está realmente consagrando a sua vida a Deus, quando é realmente aqui, principalmente, onde precisa-se de alguém que leve a palavra. Eu acredito que a cura para esse dilema que nós vivemos hoje é exatamente a forma com que Paulo pensava. Você acredita que Paulo era alguém integral no ministério? Você acredita nisso? Você acredita que ele estava integralmente fazendo a obra de Deus? Você acredita nisso? Você não acredita que Paulo era integral no ministério? Eu não sei quem era. Você acredita que ele continuava sendo integral no ministério enquanto ele fazia as suas tendas? Enquanto ele treinava a sua equipe fazendo isso? Você acredita nisso? Quando aquele jovem falou assim para mim na Inglaterra, ele falou assim: eu quero ser integral na obra de Deus. Eu falei assim: meu irmão, você precisa entender os tempos que nós estamos. Você está fazendo a obra de Deus em uma cidade como Londres. Posso te falar o que seria agora, no que nós estamos vivendo, viver integralmente para a obra de Deus? Ele falou: me fala. Eu falei: não é você deixar tudo que você faz, parar tudo que você faz para pregar. É você fazer tudo e mais um pouco para que se pregue. Isso é ser integral. É você colocar todas as suas ferramentas diante do Senhor e usar todas essas ferramentas para que você consiga realizar o que Deus te chamou para fazer. A diferença é que nós ainda, poluídos pelo pensamento que Lutero combateu lá atrás, e muitas vezes por um pensamento grego também que divide a matéria, como se aquilo que nós vivemos fora do ambiente religioso também não pertencesse a Deus, como se a vida secular não fosse sagrada. Nós dividimos isso na nossa cabeça e nós pensamos que só podemos ser frutíferos ao Senhor quando estamos fora do horário de trabalho. Mas para Paulo e para Lutero não existia divisão, não existia nada que se fizesse que não fosse para Deus. Quer eu coma, quer eu beba, é para o Senhor, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Não existe nada que eu faça que não sirva para Ele. Não existe o secular ou sagrado. Tudo é sagrado para aquele que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Tudo pertence a Ele. Eu fico imaginando no decorrer da história, se todos os cristãos que entendessem que agora são chamados para a obra de Deus, decidissem não fazer mais nada e somente pregar. Foi um jovem chamado William Wilberforce que aos 27 anos engrenou no combate ao mercado escravagista no Império Britânico, liderado pelo seu pastor, reverendo John Newton, autor do Amazing Grace, que no meio do parlamento britânico lutou e conseguiu aprovar a lei que aboliu a escravidão,
que aboliu o mercado escravagista. Imagina se William Wilberforce decidisse que o parlamento estava roubando muito do seu tempo com o Senhor. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Graças a Deus que alguém assim continuou perseverando, entendendo que mesmo que estivesse lá no dia a dia, na segunda-feira de manhã, pegando o ônibus para o trabalho, sentando na mesa no escritório, estudando, mesmo que estivesse lá, talvez fazendo nada com que se parecesse sagrado, sabia que isso também pertencia ao Senhor. Sim, nós falamos de missionários profissionais realmente que desbravam o mundo, mas eu acredito que nós estamos em um tempo, como nação principalmente, que Deus não só está levantando os missionários profissionais, mas está levantando os profissionais missionários, que entendem o porquê fazem o que fazem, que não olham para aquilo que parece secular como um desperdício, esperando um dia se aposentar para poder dar algum fruto ao Senhor, mas percebem que agora essa ferramenta que tem nas mãos também servirá para conseguir fazer o que tem que ser feito, meus irmãos. E não importa o lugar. Terça-feira passada nós fizemos um culto na Praça da Sé e tinha um cara lá chamado Jacaré, é um jogador do Corinthians, glória a Deus, Jacaré. Você provavelmente viu um vídeo dele, ele viralizou porque ele vai para o treino, ele vai para o jogo com a Bíblia debaixo do braço. E ele dá estudos bíblicos no seu Instagram, um jogador. Veio do terrão do Corinthians, Deus abençoe o terrão do Corinthians. Veio de lá. Imagina se ele pensasse, um dia eu vou terminar minha carreira, e aí, ou talvez um dia eu vou ser grande demais na minha carreira, e eu vou conseguir então, ao deixar isso, servir a Deus. Mas hoje esse jovem é uma influência dentro do clube também para tantos outros jovens que antes vinham jogadores levando tantas outras coisas debaixo do braço, mas agora vê alguém levando a palavra de Deus. Porque não dá para esperar um dia estar tudo organizado na minha vida para conseguir fazer o que eu sei que Deus me chamou, que é uma vocação maior do que toda essa, que é poder pregar o Evangelho. Mas também nós não podemos cair no engano de pensar que somente fazer o que nós fazemos já é, com muita excelência, já é o suficiente para glorificar a Deus. Porque sim, tudo nós fazemos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos com excelência para louvar ao Senhor. Assim como os pássaros, eles voam, eles cantam para louvar o Senhor. Mas à humanidade foi dado algo ainda mais sublime, que não foi dado aos pássaros, que não foi dado às outras coisas, foi dado a nós, que é de anunciar o nome de Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo já está dizendo, e eu creio que é o que Jesus falou sobre uma cidade. Ele poderia ter usado uma outra linguagem, ele falou uma cidade, uma sociedade sobre o monte. Uma cidade onde a vida acontece. Paulo diz, eu faço de tudo para com todos, não simplesmente para que seja algo sublime, algo belo, não, eu faço de tudo, tudo que eu consigo fazer, todas as minhas habilidades, tudo que eu tenho na minha vida, eu faço de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então sim, nós caminhamos na direção da excelência na nossa profissão, no nosso estudo, mas não podemos parar aí. Não é simplesmente se tornar o melhor na nossa carreira, não é simplesmente ter os maiores títulos, porque fomos muito capazes naquilo que nós fizemos. Não, é fazer tudo o que fazemos para que as pessoas ouçam do nosso Salvador. É exatamente sobre isso que Pedro estava dizendo, que ele escreve em 1 Pedro 1,18, ele diz, nós fomos resgatados de uma forma vazia de se viver, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. E que forma vazia Pedro poderia estar vivendo? Ele era um pescador, ele vivia uma vida digna. Quando nós somos salvos, não necessariamente, meus irmãos, o que muda em nós é o que nós fazemos.
Porque às vezes as pessoas pensam, não, agora eu sou salvo, eu tenho... eu vou mudar tudo, vou mudar de carreira, vou para outro lugar. Não necessariamente seja isso, é claro, o pecado que você antes cometia, você abandona, a rebelião contra Deus você abandona, mas não necessariamente muda o que você faz. O que realmente muda é o porquê se faz o que faz. Então talvez antes nós buscávamos uma profissão, e nós buscávamos uma carreira para ter dinheiro, para ter honra, para ter conforto. Agora nós buscamos tudo isso, de uma forma por um outro motivo. Quer haja dinheiro, quer haja carreira, quer haja grandes títulos, não tem um fim nisso mesmo. Quer haja tudo isso, é para algo maior, é para que as pessoas conheçam a Cristo. Então por isso eu corro essa corrida. Eu combato o bom combate, eu permaneço fiel naquilo que Deus me deu, fazendo tudo o que eu posso fazer com um motivo na minha existência, porque agora mudou o motivo pelo qual eu vivo. Eu vivo por uma causa maior do que todas as outras. Eu vivo para que as pessoas conheçam a Cristo. Então eu vou usar tudo que eu tenho para que isso aconteça. Eu vou usar meus estudos, eu vou usar minha profissão, eu vou usar meus dias de trabalho. A maioria das pessoas do nosso Brasil e do mundo jamais entrarão numa igreja. Mas olha que coisa boa, Jesus é tão bom que Ele mandou a igreja até elas. E todos os dias que você se senta do lado de alguém, essa pessoa é o alvo do motivo da sua missão. Agora vai de nós perceber os tempos que nós estamos. Não de esperar um dia para que isso comece a acontecer, mas abraçar agora. Porque o problema não é ter uma profissão, meu irmão. O problema não é ter uma carreira, é ter tudo isso sem missão. Mas isso mudou em nós, quando a luz do Evangelho resplandeceu nos nossos olhos. Esses dias um rapaz me mandou uma mensagem, e ele disse assim: Luca, eu sou cabeleireiro e a minha esposa é tatuadora, mas a gente se converteu e eu vou deixar tudo para seguir Jesus. Eu falei: o que você faz mesmo? Ele falou assim: eu sou cabeleireiro. Eu falei: cara, alguém tem que confiar muito em você para pôr o cabelo aí nessa cadeira. Eu mesmo, meu cabelo vai crescendo porque eu não confio em ninguém. Se uma pessoa senta aí nessa cadeira para você cortar o cabelo, com certeza essa pessoa confia muito em você. Você quer realmente servir ao Senhor e dar frutos para o seu Senhor? Volta para a sua barbearia, irmão. Porque esse é o seu maior ponto de contato com um mundo que perece. Nós precisamos desses que estão com o microfone na mão e que lideram uma missão, mas nós precisamos ainda mais de vocês que talvez viverão uma vida comum e secular, empenhados na obra de Deus, para que o nome de Jesus seja conhecido em todas as vielas, em todas as esquinas, até que não haja mais ninguém que não tenha ouvido. E a forma para isso é que todos nós estejamos empenhados. Então por isso tira essa culpa do seu coração, pensando que nessa fase da sua vida você não pode entregar mais pelo Senhor. É exatamente agora, com essa ferramenta que você tem na mão, que você pode glorificar a Deus e dar mais frutos ainda. O Senhor nos chama agora. Imagina se amanhã todos nós, convencidos pelo chamado do Senhor, né? Deus me chamou, eu tenho certeza, para pregar o Evangelho. Imagina se todos os cristãos do Brasil, convencidos por isso, chegassem no trabalho e pedissem demissão, porque a única forma de seguir a Deus e ser frutífero é pedindo demissão. Imagina o que aconteceria com o mundo. Imagina o que aconteceria com aquelas pessoas. Talvez voltaria a apodrecer ainda mais rápido um mundo morto. O que aconteceria com a economia do planeta? O que aconteceria com o mundo a observar? Será que eles gostariam de seguir os nossos passos, desses malucos que deixaram a vida comum? Será que realmente essa é a vontade de Deus? Você entende que é assim que nós vamos alcançar a nossa nação?
Não foi à toa a oração de Jesus que disse que eu não te peço que os tire do mundo. Porque é exatamente no meio desse mundo onde nós daremos os maiores frutos. E quão maravilhoso é estar nesse mundo, meu irmão, sendo guiado pelo Espírito Santo, se movendo naquilo que Ele está fazendo. Sabe, é muito legal orar por um cristão, mas quando você ora por um cara que não crê e vê Deus fazer, é muito mais divertido. Eu vou ser sincero para você. E eu tenho notado uma coisa, na igreja a gente tem encontrado muito crente, né? Então talvez é lá fora mesmo que a gente precise mais estar. Eu trabalhei um tempo de barista na Inglaterra. Trabalhei pelo recurso que o trabalho gera, é lógico. Qualquer dinheiro a mais no bolso de um pai de família é bem-vindo, não é verdade? Mas também muito estrategicamente pensando em como aquele trabalho poderia alcançar as pessoas. E eu fui trabalhar num café que é um dos lugares mais alternativos de Londres. Que é assim, é tão alternativo que quando as portas se abrem, você nunca sabe quem vai entrar. Entra um fantasma, entra uma árvore, vai entrando seres diferentes. De tão alternativo que é. E eu sempre ficava esperando uma oportunidade certa. Sabe, nem todos os momentos são os momentos ideais, mas sempre surge ali um momento certo. Eu me lembro um dia que eu estava lá fazendo um café e chegou um moleque pela manhã, e ele falou assim: olha, eu acabei de me mudar. Ele apontou para a casa dele, ficava na frente da cafeteria. E ele disse: você pode me ajudar? Vai chegar um móvel em casa e eu machuquei meu braço. E ele estava com uma tala no braço assim. Eu olhei para o relógio, era 8h30 da manhã. Eu falei, 8h30 da manhã, o cara com o braço quebrado na minha frente. Que coisa boa, rapaz. Aí, né, talvez você poderia pensar, mas eu estou em horário de trabalho, deixa depois, mais tarde, a gente conversar, né? Porque, será que eu teria o depois, mais tarde do horário de trabalho, talvez, para conversar com esse cara? Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu acho que eu posso te ajudar mesmo. Ele falou, então você vai me ajudar a carregar o móvel? Eu falei, não, eu vou orar por você. Ele olhou para a minha cara e falou, o que é orar? E no meio disso eu falei, orar é assim, ó, porque no nome de Jesus eu oro, e pela cruz, na cruz o Senhor levou as suas doenças, as nossas doenças e as nossas enfermidades, e eu comecei a orar assim por ele. Não fechei o olho, porque você sabe, o poder não está no olho fechado, você sabe, né? Está no nome de Jesus, né? Não fechei o olho, quem estava do lado nem imaginou que eu estava orando, porque é lógico, no trabalho, meu irmão, dependendo do que você faz, vou pôr a mão na sua cabeça agora, você vai ser demitido por justa causa. Agora nem por isso você não precisa, você vai deixar de fazer o que você pode fazer, porque você sabe que existe algo em você, existe alguém em você que tem poder e pode agir em algum momento ali, as coisas podem acontecer. Então enquanto eu conversava com ele, durante o trabalho, fazendo um café, então eu oro em nome de Jesus. Você quer um pouco de chocolate no cappuccino? Seja curado agora. E ele olhando para minha cara sem entender nada, eu falei assim, então agora mexe o braço aí, cara. E ele começou a fazer assim, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu orei por você, falei que eu ia orar por você. Eu falei, agora você pode levar seu móvel lá que eu estou ocupado. No mesmo lugar um dia entrou um motoboy bancando assim, eles iam pegar as coisas, sabe, no meio da galera, todo mundo, eu abracei o motoboy e fui andando com ele. Enquanto eu fui andando com ele, fui conversando com ele, orando por ele, olhando na cara dele. Ele nem entendeu o que eu estava fazendo. Sabe, às vezes nós impedimos de fazer alguma coisa para o Senhor porque nós queremos ter uma imagem sagrada daquilo que nós temos que fazer, sem entender que aquele que é sagrado é o Senhor que habita em nós, é o seu precioso nome, o nome de Jesus, que no meio de um mundo secular também resplandece a sua luz. Então nós não precisamos terminar o dia de trabalho. Imagina Jesus se falasse assim, ó, eu só vou curar depois das 7 da noite, beleza? Não, era no meio do caminho. O Senhor estava indo ali, um casamento, e não sei o que, um velório, ia acontecendo, e um cego que gritava, e o outro que falava. Imagina Jesus falando, não, gente, estou viajando agora, meu trabalho com meus discípulos. Não. Por quê? Porque é agora, meu irmão, que é tudo que nós façamos, nós fazemos com um só intuito. Então, eu estou naquele café, sim, eu recebo para estar ali, legal, mas eu tenho uma missão maior do que essa. Eu faço de tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhe alguns. Eu cuido da minha família, eu educo a minha filha, pensando nesse propósito maior. Nós fazemos roupa, olha só que roupa bonita. Arte, marketing, lá atrás também, depois, se você saber, está lá atrás, a Vinde Verde. Tudo que nós fazemos, filmes, livros, séries,
produções, o que for possível. Tudo que for possível nas nossas mãos, nós fazemos com um só intuito. Não é mais simplesmente conseguir ter alguma coisa no nosso bolso. Não quer que a gente tenha alguma coisa no nosso bolso, é para algo ainda maior. Então por isso, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, agora comigo. E depois de ouvir, estar falando sobre missão nesses dias que você vai receber tanto do Senhor, eu vou fazer um apelo missionário diferente de muitos outros apelos missionários. Porque os apelos muitas vezes missionários é abandone tudo, não é verdade? Eu desejo que você, depois de receber tudo que o Senhor tem, você chegue na segunda-feira e ao invés de chegar no seu chefe e pedir demissão, você fale com o seu chefe dos chefes, o Big Boss mesmo. Você fale: Senhor, eu entendi que é tudo para o teu nome. Eu entendi que eu tenho uma missão principal na minha vida. Eu entendi que eu tenho algo para fazer que só nós, essa humanidade que foi reconciliada com o Senhor pode fazer, que é pregar o seu nome, que é fazer com que o Senhor seja conhecido. Eu entendi isso. Então eu não vou chegar na segunda-feira e vou pedir demissão, não, Deus. Na segunda-feira me dê convicção e me dê visão para entender como eu posso te fazer conhecido aonde eu estou, porque eu não vou esperar me aposentar para começar a fazer alguma coisa. Eu não vou esperar organizar a minha vida toda. Meu irmão, você nunca vai organizar a sua vida toda. Esquece essa parada, meu. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando sua filha começa a dormir, nasce um dente nela, ela não dorme mais, pelo amor de Deus. Sabe, as coisas fogem do nosso controle, mas a gente fica esperando o momento certo, que vai dar tudo certo, que aí sim, não é aí sim, é agora, é com o que temos, é de todas as formas, é o que for possível, no nosso trabalho, na faculdade, no Uber, dirigindo um ônibus, servindo um café, pintando uma parede, o que quer que seja. O que quer que seja, nós fazemos com essas ferramentas para que Jesus seja conhecido. Então, Senhor, me dê visão. Não quero demissão, nós precisamos de você lá. A missão precisa de você lá. Assim como precisamos desse, nós também precisamos de você lá. Até que toda a igreja não esteja envolvida e você comece a dar esses frutos que o Senhor tem para você agora. Porque, meu irmão, talvez você nunca mais na sua vida vai ver as pessoas que você está encontrando durante essa semana no seu trabalho. Porque a vida corre, as fases mudam, as coisas acontecem. Mas eu tenho certeza que se você começar agora a entender o porquê Deus te chamou agora e ver essa visão, você vai ver como as coisas vão caminhar diferentes. E não vai ser mais um peso trabalhar. A segunda-feira não vai ser mais o pior dia da semana, não. Vai passar a ser o melhor, por quê? É igual quando você vai para uma viagem missionária. Você pensa: vou para uma viagem missionária, me preparei o ano todo, glória a Deus. Mas por que ir para uma viagem missionária por ano se você pode ir todos os dias da sua vida? No seu trabalho, pensando com estratégia em Deus para que isso aconteça. Eu creio que Deus derramou algo sobre o Brasil. Eu creio que Deus está usando o Brasil. Eu vejo isso, mas usará ainda mais. Mas nós precisamos entender os tempos. E sim, nós precisamos de gente pelo mundo todo, mas nós também precisamos de você aqui e agora. Não só para que um dia aconteça, mas para que aconteça hoje. Então feche os seus olhos, levante as suas mãos assim. Senhor Jesus, os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, os nossos gerentes, os nossos clientes, meu Deus do céu, até os clientes chatos, Deus, nós precisamos que eles ouçam o Teu nome. Senhor, nós queremos dar frutos, nós queremos ser uma cidade sobre um monte, nós queremos ser lâmpadas sobre a mesa, não escondidos. Não faz sentido, o próprio Senhor falou. Então por isso nos dê esse coração de perceber que tudo que nós temos e fazemos agora serve a um propósito maior, que é fazer o Seu nome conhecido no nosso trabalho, na nossa faculdade, no caminho, por onde estivermos. Deus, nos permita entender que aquilo que mudou não é
simplesmente o que fazemos, mas é o motivo da vida que nós temos. A nossa vida serve a um outro alvo agora. Nossa vida serve a um outro propósito agora. E ela serve hoje, não é amanhã. Não é quando eu conseguir chegar em tal posição. Não é quando eu me tornar aquela pessoa que eu espero. Não, é agora. Porque não podemos deixar o tempo passar, mas viver o que o Senhor nos chamou. Então por isso eu oro, Senhor, por todos que estão aqui. E eu oro que o Senhor nos dê visão, estratégia, compaixão para os nossos dias, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, que será regada de missão, para que a nossa geração, Senhor, conheça a Ti. Se você ouve essa palavra e se enxergou muito bem nela e vê que foi para você e você precisa disso na sua vida, levante a sua mão, por favor. Eu quero orar especificamente sobre você. Senhor Deus, o nosso trabalho não é um empecilho para ser mais profundo no Senhor. Os nossos estudos não é um empecilho para ser mais profundo no Senhor. Eles são exatamente o lugar onde o Senhor nos plantou agora para essa estação, para dar frutos como a árvore à beira do riacho. O Senhor nos plantou ali. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê essa convicção e esse coração de entender que agora é a nossa missão, e fazer acontecer, para não mais viver frustrado como se antes servíamos, antes fazíamos, mas agora perceber, também eu vou usar tudo que eu tenho para Ti. Derrama, Senhor, a Sua unção sobre nós, derrama a Sua graça, e faz de nós uma voz que ecoa o nome de Jesus por cada canto desse mundo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Obrigado. Eu acredito na nossa geração, meus irmãos, e eu acredito no que nós veremos. Eu acredito no Brasil nesse mundo.